Nós temos mais uma convidada especialíssima, que veio direto de Salvador, que tem uma história incrível de vida. A gente não vai fazer intervalo, a gente não vai fazer pausa, a gente vai seguir direto agora para receber com muito carinho Karine Oliveira, CEO da Wakanda Serviços Educacionais. Olha, Karine é nascida e moradora na comunidade do Engenho Velho da Federação. Gostei desse nome, em Salvador. Ela vem há mais de 9 anos trabalhando com empreendedorismo de impacto social, atuando em movimentos sociais na busca pela emancipação da população negra, com o objetivo de auxiliar iniciativas de empreendedorismo para comunidades LGBTQIA+, e principalmente mulheres negras. Há 3 anos, a Karine fundou a Wakanda Educação Empreendedora, uma empresa que traduz conteúdos de empreendedorismo tradicional para a linguagem informal e regional, através de cursos de formação, permitindo o acesso e o fortalecimento de negócios periféricos por necessidade. Quase 1.000 microempreendimentos, 1.500 já. 1.500 microempreendedores impactados desde 2018. E hoje ela vem falar para a gente e trocar conosco sobre os desafios da EduTech. Numa fala aí no mundo que a Paula acabou de mostrar para a gente, de constante transformação, onde nós temos uma indústria 4.0 que se estabelece, uma sociedade 5.0 surgindo, como não pensarmos e refletirmos sobre o papel da EduTech na formação desse novo ser, desse novo protagonista e agente que vai operar nesse mundo para melhorá-lo e trazer mudança para ele. Com vocês, por favor, Karine, fique à vontade. Então, divindades, primeiramente, bom dia. Eu fico muito agradecer muito aqui o Parque Tecnológico, que é o FRJ, porque é a primeira vez que eu estou dando palestra aqui no Rio de Janeiro, depois desses 5 anos que já existem a Wakanda. E, gente, a ideia do que eu vou falar aqui, na verdade, é uma coisa muito básica, que talvez seja uma inovação, mas talvez seja o maior desafio que a gente tem, que é um velho, que é a comunicação. E, gente, desculpa, mas não adianta criar a melhor tecnologia do mundo se você não souber explicar para sua avó. Não adianta. Não adianta ter o melhor cargo de emprego se uma criança conversa com você e nem ela entende o que você faz. Porque é tão complicado, é tão complexo, é tão inovador, que nenhuma criança consegue compreender o que é que você faz. Então, a ideia, na verdade, aqui é a gente trocar uma ideia, a gente começar a refletir sobre essa barreira invisível que muitas das vezes impede com que outras pessoas entrem por aquela porta. E uma delas é a comunicação. A gente já vai começar, primeiramente, consenso, que eu gosto muito, gente, de estar trazendo isso. Levanta a mão aqui quem me conhecia, ou quem me conhece. Perfeito, 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 perfeito. Gente, adianta eu ter saído na capa da Forbes de 2020, da Forbes Under 30? Se ainda vai em trocentos outros lugares, as pessoas nem sabem que eu fui uma das pessoas que saiu naquela lista. E lembrando para algumas pessoas que não conhecem, é a lista da Forbes que só sai os empreendedores mais extraordinários abaixo dos 30. E isso aconteceu em 2020. Adianta, imagine, eu fui eleita 2 vezes, uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina. Pelo 2º ano consecutivo, 2021, 2022. E ainda assim, a gente chega em espaços e literalmente acontece isso. As pessoas não me conhecem. E não tem a ver sobre estar ou não bem posicionada. É que cada um de vocês aqui, e é importante que a gente coloque, tem um veículo de comunicação, tem uma bolha, tem um local onde vocês procuram. Então, muitas das vezes, pode estar acontecendo algo muito grande em outro lugar, mas que muitas das vezes hoje, por conta de algoritmo e por coisas que a gente coloca, vocês nunca vão saber, porque não vai chegar para vocês. Porque antes, se a gente parar para pensar, toda a nossa informação vinha através de revistas, jornais e televisão. Só que qual era o problema antes? É que os editores daqueles grandes veículos é que diziam que era importante ou não. E a gente percebeu que neutro é papel. Não existe neutralidade, piorou na comunicação. É lógico que se eu vou escolher o que é melhor para você, então o crivo vai ser meu. E aí as minhas crenças, os meus valores, a minha experiência, vai interferir sim na minha escolha, gente. Porque interferir na escolha de qualquer pessoa. Quando a Paula fez aqui aquela brincadeira com relação à carne, é aquilo.
nunca vai ter unanimidade com relação à carne. Mas se for eu que escolher a carne para 50 pessoas, no frigir dos ovos, se eu estiver com o poder, o que eu vou trazer vai ser o que eu achei de melhor. E isso tem a questão do que a gente chama de comunicação. Só que hoje, falando dessa indústria 4.0, a gente percebeu que o jeito da gente se comunicar e acessar informação, ele tem mudado, tem ficado cada vez mais rápido e alguns dizem que mais personalizado. Porque hoje, não sei se vocês já ouviram essa história, muita gente começou a falar na pandemia, ou até um pouquinho antes dela, para você filtrar as coisas, informações que você recebe. Eu não assisto televisão porque televisão só traz notícia ruim. Eu escolho na internet exatamente que tipo de notícia eu quero que chegue. Isso significa dizer não para milhares de outras coisas que estão acontecendo. Mas isso é uma questão de escolha. Quando eu digo para mim que tipo de informação chega para mim, é sim, gente, dizer não para várias outras coisas, que talvez não sejam boas ou ruins, sejam apenas diferentes. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que conversar aqui sobre esse ambiente de inovação. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem executar a inovação no seu dia a dia? Que tipo de coisa? Você aqui que fala assim, poxa, eu sou uma pessoa que todos os dias, ou no meio da minha semana, do meu mês, eu procuro algo novo para testar na minha vida. Quem consegue fazer isso? As poucas pessoas que levantaram a mão é porque não tem medo do novo. E a primeira reação nossa é ter medo do novo. Criaram um Pix. Eu vi milhares de pessoas dizendo que não iriam utilizar porque era novo. Mas era negócio novo, chegou agora, eu não entendo para o que foi utilizado, vou roubar os meus dados, enfim. Depois que milhares de pessoas aí utilizar, eu decido se eu vou utilizar ou não. Quando alguém cria uma plataforma nova, a mesma coisa. E negócio de plataforma nova, negócio de Instagram, negócio de ficar postando lá foto, que antigamente o Instagram era isso, ele surgiu para isso. Como assim? Um lugar onde você só posta foto? É esse o objetivo da plataforma? Inclusive, no início, quando lançaram, tinham várias missões, né, que você colocava, postar foto todo dia. Uma foto da sua infância, uma foto que mais você gostou, uma foto de paisagem, enfim. Tudo do Instagram era colocar foto. Só que as pessoas começaram a se questionar, mas eu vou ficar me expondo assim desse jeito? Ou quem é que lembra, antes de chegar a Uber, e da seguinte pergunta, você vai entrar no carro de um estranho? Não, é sério, você vai chamar um carro de um estranho, e você vai entrar nesse carro, você vai confiar naquela pessoa, que ela vai te levar a um outro lugar, para no final da corrida você pagar? Gente, por que eu estou trazendo sobre isso, sobre a questão da comunicação, é porque a gente foi ensinado e reverberado que o novo, ele é perigoso. E assim, sutilmente, vocês o tempo todo, assim na sua infância, foram colocados a pensar que o novo é diferente. Os seus pais te diziam qual era o caminho. E eu não estou questionando se isso aqui é uma coisa ruim ou não. Mas entendam, tudo que eles aprenderam foi o que eles vão passar para você. De bom e de ruim. De diferente ou de inovador. Então, quantos de vocês aqui conhecem aquelas famílias que seguem uma mesma linha? Então, o pai e a mãe começaram a empreender, então todo mundo tinha que viver o negócio. Ou um pai, a mãe é advogado e todo mundo incentiva a entrar na advocacia ou na medicina em outro lugar. Por quê? É um ambiente que eles conhecem. E se eles conhecem, o que você conhece causa confiança. Quem aqui, no meio de uma crise, testa uma ideia nova? Não, sério. Está tendo o maior problema, o maior pepino lá fora. E aí alguém da sua equipe muitas vezes fala, poxa, a gente pode testar isso daqui? A primeira coisa que vem à sua mente é, porra, tá tendo uma confusão. Porra, um bocado de gente reclamando. Aí eu vou arriscar testar algo novo agora, não. Quando tudo estiver tranquilo, que a gente tiver um ambiente que a gente possa errar, porque a primeira coisa que você acha com o novo é que vai errar. Você já coloca que o novo vai dar errado, vai dar merda. Entende? E aí você falou que não, quando tivermos um ambiente mais tranquilo, que não tenha tanta visibilidade, que a gente possa testar, aí a gente parar para o novo. Gente, então para que adianta estar em evento de inovação? Se parece que a inovação tem um lugar muito restrito para ela acontecer. E não é no meio da crise, não é para quebrar paradigma, e pior ainda, entenda que se você está trazendo uma inovação, você vai apanhar bastante, até que as pessoas confiem no que você está fazendo. Porque é natural, gente. A gente não tem uma educação que a gente coloca, ou pelo menos a gente está começando a discutir isso agora, por exemplo, sobre testar sabores. Não é porque eu não gosto de uma fruta
que eu não vou dar ela para o meu filho. Eu não gosto daquela fruta. Quem disse que ele não vai gostar? Ou outra coisa, testar estilos musicais. Tem vários tipos de músicas que eu odeio por motivos óbvios. Mas quem disse que eu deva proibir ou não incentivar que outras pessoas, ou principalmente meu filho, ouça aquele tipo de música? Ele tem que decidir, ao experimentar, se ele vai gostar daquilo ou não. Só que isso da inovação ela acontece o tempo todo. Principalmente na melhor fase, que é a fase da adolescência, a fase da, o quê? Da rebeldia. Porque você ouve a palavra não e você entende sim. Não, gente, fazer palestra, se você quer ser palestrante, eu te digo que o seu maior pedreira vai ser palestrar para jovem. Mas não é jovem de 20 e poucos anos, não, amiga. Desce um pouquinho aí, 16, 17, 18, 19, porque é uma galera sincera. É sincera, gente. Se você estiver falando que nem de Jigglypuff, se você estiver falando com um tom para dar sono, as pessoas vão ou olhar para o celular na hora na sua cara, e você vai sentir que ninguém mais vai estar te ouvindo, ou a coisa mais maravilhosa que é as pessoas levantarem e saírem. Gente, e é sério, começa muito debandada. Um levanta e toma coragem, 10 pessoas, 15 começam a sair assim de boa na sua cara, assim, ó. E você continua falando aqui e tal, não sei o que, a galera está saindo. Isso é uma coisa muito bacana para a gente que é palestrante, porque ensinaram para a gente antigamente que mesmo vindo uma coisa com que você não concorda, que não está te atraindo, você tem que ficar aí sentada. Tem que ficar olhando para mim, tem que ficar balançando a cabeça que nem uma lagartixa, tá ligado? Porque vocês ensinaram que educação era isso. Mesmo que você não concorde, mesmo que a pessoa não esteja te tocando, mesmo que você sinta que você está perdendo tempo, vocês vão ficar sentados, balançar a cabeça e me aplaudir quando eu sair. Só que isso, para mim que está aqui, não me ensina nada. Porque eu sei que o tempo todo eu posso falar o maior absurdo do mundo porque eu estou com o microfone. E as pessoas vão me aplaudir no final. Então, pensem que inovação legal você questionar o que era educação, ou pelo menos o que é essa questão da etiqueta formal de estar dentro de uma palestra. Alguns vão questionar que é horroroso você pegar o celular e começar a mexer. Mas é sincero. Gente, é sincero. Você vai entender que a pessoa você acabou de perder a atenção daquela pessoa naquele momento. Mas isso é uma coisa natural. Quando eu falo algo interessante, vocês começam a olhar para outro local. E isso tem a ver com comunicação. E isso é uma principal barreira que muitas vezes atenta para a gente na hora que a gente vai falar para esses lugares aqui sobre inovação. Quem aqui já foi para algum evento de tecnologia e tal, startup? Uma galera, né? Mas, gente, de verdade, dentro desses eventos, quantas vezes vocês veem as pessoas executando a inovação na prática? Ou as pessoas só estão falando daquilo? Você vai conhecer várias coisas diferentes, massa, mas testar mesmo. Testar mesmo. Você entra em um lugar de inovação e o que é que você testa de diferente naquele lugar? Para você sair de lá com a pulga atrás da orelha, olha, nunca tinha pensado nisso daqui. Eu vou participar na semana que vem no Rio, o Web Summit, não é isso? E aí disseram para a gente ontem uma coisa muito maravilhosa para todas as startups, não vai poder usar papel. Olha, eu tive que dizer para startups, que são empresas tecnológicas, que não pode usar papel. E as pessoas ficaram se perguntando como é que elas vão se comunicar. Elas ficaram perguntando, meu Deus, e agora? Eu vou dar o quê para a pessoa lembrar de mim? Porque passaram milhares de anos e a gente continua usando panfleto. Sério, gente, com tanta tecnologia, card, QR Code, escambau, a gente ainda confia no que a gente já conhece que dá certo, que é o brinde do panfleto, do card, de qualquer coisa que a gente sabe que no frigir dos ovos, a maior parte de vocês vai jogar fora e não vai nem ler. E é isso que acontece. Você sai do evento com a sacola cheia de papel, amassa, joga fora, no máximo, fica com ecobag ou com copo. O copo eu sei que vocês ficam fazendo coleção lá de copo. Porque você fala assim, poxa, o copo é legal, é um brinde, eu não vou jogar fora. Mas o papel, minha gente, é sério. Então, eu estou colocando para vocês aqui, porque é uma coisa que eu vou para esse evento de inovação e eu questiono. E estou confirmando para vocês. Por mais que a gente evolua, quando eu tiver uma dúvida, eu vou para o que eu já conheço. E a ideia da gente perguntar aqui é, pensando em comunicação, como é que a gente quebra esse pensamento, porque ele é natural. É natural você não usar o novo, principalmente quando você tem dúvida. Quantos de vocês aqui, e está tudo bem a gente poder falar sobre as bolhas, mas quantos de vocês aqui, por exemplo, eu estou começando a querer agora a andar com a academia, vira um lobo de academia.
Porque eu vou seguir pessoas que falam sobre academia, vou estar próxima de pessoas que estão fazendo academia, nosso assunto no cotidiano vai ser a série que eu vou fazer no dia. Gente, isso é uma coisa boa para incentivar? É ótimo. É lógico, porque vão ter coisas que eu não vou ter que te explicar, porque você já sabe. Estamos todos na mesma bolha. Você só vai entender a diferença no dia que você chegar para uma pessoa e falar, pô, bora treinar, ela falar, não. Não? Não, não gosto, faço outra coisa. Ou não faço nada. Aí você, uau, a realidade bateu na sua cara. Acabou de furar a bolha. Encontrou uma pessoa completamente diferente do que você colocava. E isso é a melhor coisa da comunicação, porque você só percebe que a sua linguagem não é acessível quando você encontra uma pessoa diferente. E ponto, não tem outra coisa. Você só vai entender o que é acessibilidade no dia que você andar com uma pessoa que você goste. Gente, não tem a ver. Se eu ver um cadeirante aqui que eu nem conheça ele, aquilo não vai me impactar quando for uma pessoa que eu gosto. E muitas vezes não é nem uma pessoa perder esse movimento. Tipo assim, sabe quando a pessoa está passando por uma cirurgia e durante X tempo ela está com uma mobilidade reduzida? Naquele período que ela está com mobilidade reduzida, é o momento que você mais sente que a cidade não foi feita para ela. Por quê? Por você ter empatia por gostar dela, é que aquela realidade começa a te atingir. Porque você vai querer continuar saindo com ela. Você não vai excluir ela da sua vida. Você não vai esperar os 6 meses da cirurgia passar para então voltar a falar com ela. Você vai lidar com ela, vai ter um almoço, vai ter um aniversário. E aí você vai entender naquele momento que nem a sua casa, muitas das vezes, foi pensada por uma pessoa com mobilidade reduzida. E aí aquilo vai te chocar naquele momento. Mas só porque aquela pessoa é importante para você. Porque se for apenas uma pessoa que passe, aquilo vai te incomodar. Mas quando a pessoa for embora, ufa, o incômodo passou, bora voltar aqui para o natural. E isso acontece com comunicação, principalmente com a gente que está aqui na universidade. Como ele trouxe, né? Eu sou moradora de Velho da Federação, que é um bairro periférico de Salvador. E do nada, galera, em 2018, na verdade, em 2016, eu tomei meu primeiro curso de empreendedorismo. E eu odiei. Gente, aquilo para mim foi péssimo, porque não foi um curso de empreendedorismo, foi um curso de startupês. E, gente, desculpa, mas tem completamente diferença. Muita diferença. É pitch, é bítida, é brainstorm, é várias outras coisas. E você vai naturalizando mudar a linguagem para coisas simples. Gente, é sério. Sai de um negócio normal de vou te ligar para vamos fazer uma call. Nenhuma simplicidade que você fica assim, Jesus, não era mais fácil te ligar? Eu sei, mas entenda, sutilmente alguém falou call, você achou aquilo legal, e naturalmente você vai falando call por aí, menino, um negócio assim, de forma natural, porque é a linguagem. Você entrou no ambiente de tecnologia, e desculpa, gente, é um ambiente que você entra, e a ideia de escassez é essa. Ou você aprende a linguagem, ou você não vai estar aqui dentro. Ponto. Se você um dia quiser levar uma pessoa, faça uma experiência sociológica. Pegue seu avô, sua avó e vá para o evento junto com ele. Pode ir. Pode ir e me diga como é que foi a experiência. Você vai sentir na pele ali o que é a realidade batendo e vibrando na sua coxa. Amiga, ele está falando o quê? Vem cá, por que eu estou aqui? Porque eu não estou entendendo nada. Mas, de verdade, isso que o menino está me falando que ele faz, vai ajudar na minha vida em quê? Não vai. E aí é muito legal de você trazer isso, é que muitas das vezes é bom estar na bolha para que a gente consiga desenvolver ideias novas, mas é muito ruim quando ela não consegue sair dali. Quando você só consegue conversar sobre inovação com quem entende de inovação. E aí acontece aquele fenômeno maravilhoso de estarmos com as mesmas caras em 5 eventos. Não é um evento, é um encontro. A gente marca para, poxa, nunca mais vi a galera de tecnologia, eu sei que no próximo evento vai estar todo mundo lá. Por quê? A gente não consegue trazer pessoas novas porque bate na linguagem. A linguagem é agradável para a gente. A gente muitas vezes se esquece de como é lá fora. E isso é muito legal para... Quem aqui tem startup? Tem startup ou está fazendo? Sério, gente. A melhor sensação do mundo é quando você vai conversar com o CEO, lá com o investidor, sobre a sua ideia. Porque você vai ter que convencer a ele a te dar o dinheiro. Porque ele está auxiliando para a inovação. É lindo. Poxa, porque eu estou trazendo uma parada que ele fala assim, mas por que eu vou mudar meu processo mesmo? Por que você vai mudar? Por que eu vou mudar? Do jeito que tá bom. Ninguém me disse que tinha essa parte, não. Que eu tinha que te convencer a mudar.
Não, só me disseram que era para falar de inovação, que você ia me dar o seu dinheiro e que você queria mudar. Não, não é bem assim. Piorou quando é investidor, amiga. Piorou quando você vai testar aquilo na empresa do cara. Quanto mais você avança na hierarquia, mais você percebe que as pessoas vão no que elas sabem que vai dar certo. Lê-se, sabe que vai dar dinheiro. Então, para trazer uma novidade, eu tenho que te dizer literalmente que a minha novidade vai te dar dinheiro. Ou vai te economizar dinheiro, que na verdade é isso que eu estou querendo ouvir. Então, como é que você tangibiliza o intangível? Se muitas vezes o meu processo é sobre melhorar a qualidade de vida dos funcionários, eu tenho que traduzir isso em números. Lê-se dinheiro. Como é que eu chego para o cara para dizer que pensar em ambientes, primeiro dizer para ele que o jeito com que ele está ganhando dinheiro deixa os funcionários dele mais doentes. E aí ele sai mais rápido, mas ele não gasta muito dinheiro com isso, isso é natural. Demitir e contratar, porque afinal de contas tem bastante demanda. E aí eu estou dizendo para ele que dentro da minha tecnologia, a gente vai repensar para que aquela pessoa não saia mais rápido e nem saia doente ou lenhada, como você fez. Ela vai sair, ela vai ficar mais tempo na empresa saudável. Só que isso é intangível. Como é que eu tangibilizo isso? Para provar para ele números. Porque, gente, de verdade, eu trabalho com grandes empresas. E a pergunta sempre é a mesma. Mas e os números que você vai apresentar são quais mesmo? Como é que você tangibiliza o impacto na vida do empreendedor? Eu falei, Leon, agora. Vou ter que dizer que faturamento. E muitas das vezes não é. E muitas das vezes não é. Repensem aqui comigo. O que para vocês é sucesso? Pensem agora. O que é para vocês sucesso? Agora pensem um pouquinho melhor. Tem certeza que não é dinheiro? Tem certeza que você não enxerga uma pessoa de sucesso somente uma pessoa que ganha bastante dinheiro? Ou vou chegar ao sucesso na minha carreira empresarial quando eu ganhar dinheiro suficiente? O que é dinheiro suficiente? Vocês já pensaram? Não é, gente. Não é. Então, imagine, repensem aqui comigo. Se você tinha dificuldade de apresentar, e a partir daquela imersão, daquela aula que você teve, você está mais confiante na sua oratória, não é sucesso? É dinheiro? Não. Só que aquilo dali é um sentimento de que você conseguiu passar por um obstáculo. E é muitas das vezes a mesma coisa que a inovação. A inovação, muitas das vezes, modifica o seu jeito de agir. Nem sempre a inovação vai gastar menos, ou vai diminuir o tempo com que você faz aquela coisa. Muitas das vezes é literalmente um jeito diferente de fazer aquilo. Ou um jeito diferente de pensar naquilo. E aquilo vai impactar, muitas das vezes, as próximas gerações, de que agora, ao invés de ter A e B, tem A, B, C, D, F de caminho para seguir. E isso, gente, também é inovação. Por isso que a minha questão de vocês aqui é para a gente conseguir trocar uma ideia sobre o que é que eu estou fazendo hoje. É conversar somente com os meus pares? Ou eu consigo ir da furar a bolha? Levanta a mão aí quem recentemente foi em um local onde você sentiu um peixinho fora d'água. Oba! Uma pessoa, me conta aí como é que foi. Uma. Gente, pode ser naturalmente ou pode ser naturalmente. Naturalmente, vocês levantam a mão e querem falar. Aí eu escolhi uma pessoa aleatória que levantou a mão para trocar ideia comigo. Aí vocês escolhem. Pronto, venha, deusa. Está vendo naturalmente. É, livre e espontânea pressão. Foi aqui, na verdade. Porque eu sou da gastronomia. E provavelmente eu sou a única pessoa da gastronomia aqui. E, tipo, só tem engenheiro e o pessoal da farmácia. Mas foi por vontade mesmo de inovar e tal. Eu acho que em toda a área tem esse espaço, né? E eu vim em busca de apoio mesmo para colocar minhas ideias em prática, sabe? Mas me senti um peixe fora d'água. Que bom! Muito obrigada. Qual é o seu nome, rainha? Naya. Então, Naya, muito bem, você deu o primeiro passo para realmente começar a vivenciar a inovação. A primeira coisa, gente, é você sair do local que é confortável e ir para o desconforto. Se vocês querem realmente entender inovação e tornar ela exponencial, tem que aprender a lidar com o desconforto. Se você começar a falar para as pessoas e todo mundo entender, amiga, vá, mude de ambiente. Não por nada, porque você tem que testar a sua habilidade. Lembra do videozinho do menino? O que é que você anda treinando?
Então, se cada vez mais eu estou buscando por ser aceito, eu estou buscando confortável. Uma hora ou outra eu vou achar, gente, essa minha bolha, a minha tribo, que é uma coisa muito maravilhosa, eu vou ser confortável lá. Mas o mais legal é você aprender a lidar com o desconforto quem está num local diferente. Porque vão ter coisas que não vão abrir espaço se você quer ou não, ela vai bater na sua cara mesmo. E lidar com engenheiros e com outra galera é muito legal, porque você descobre um bocado de palavra que você nem sabia que existia. Mas que as pessoas conversam de um jeito tão natural que você fica assim, Jesus, dá para ver a vida desse jeito. Velho, e isso é muito maravilhoso, porque você descobre o quê? Uma outra linguagem. Imagine, gente, a Wakanda, que é a minha startup, que é uma startup de educação. A única coisa a coisa inovadora que a gente fez foi simplesmente pensar, será que não existe outro jeito de falar aquilo? E foi essa a minha inovação. Eu simplesmente entrei em vários ambientes de tecnologia, e todo ambiente de tecnologia vocês querem diversidade. Traz a galera diferente, traz mulher, traz preto, traz LGBT. Bom, não, gente, desculpa, mas parece um negócio assim, parece uns balões que você bota lá nos brindes, que a gente quer. Que massa, você é trans! Que incrível! E essa é a coisa que a gente quer na mente de inovação. Mas, enfim, e lá em Salvador acontece a mesma coisa. Só que traziam a gente para cá, e eram as mesmas pessoas falando as mesmas coisas. E a gente saiu de lá, perdi meu tempo, perdi 3 horas do meu dia, que eu podia estar ganhando dinheiro no meu corre, para tal que eu vi numa parada que eu saí daqui com mais dúvida do que eu entrei. Porque era essa a sensação. Me pediram para mobilizar uma galera para um evento chamado Como Conseguir Investimento em Salvador. Eu falei, caramba, velho, que massa. Investimento é. Aí eu trago uma galera de padaria, eu trago uma galera que era transista, eu trago o tatuador, eu trago uma galera, amiga, que o nome do evento era investimento. Aí eu chego lá, tem 5 homens falando só de startup. E aí a galera aqui, no fundo, enfurecida com a minha cara, porque a cada fala que o pessoal olhava, eu falava assim, Karine, estão falando o quê? Karine, já passou 1 hora e eu não vi eles dizendo como é que consegue dinheiro em Salvador. O que é startup? Eu falei, ai, Jesus. Eu falei, ok, na verdade, né? Não explicaram nem o que era startup e já começaram a falar que tinham rodadas de investimento, que tinha que fazer o pitch, que tinha que calcular o quê, gente? O valuation. E a galera enfurecida lá no fundo, porque não sabia nem qual era o básico. O básico não sabia. Aí um coleguinha lá, no final da palestra, eles têm ousadia. Tem alguém com dúvida? Eu levantei várias. O que é startup? Aí o cara lá. Aí para responder isso, falei, sim, é uma dúvida. Pode responder. Ele lá, o que é valuation? Como é que calcula esse negócio? Ah, não se calcula. É um termo muito complicado e tal, mas eu preciso saber como é que calcula, porque você disse que para conseguir dinheiro, eu tinha que calcular valuation. Se eu quero dinheiro, você tem que me explicar o que é isso. E aí, amigo, o cara começou a suar frio e falou, olha, a gente só tem mais 5 perguntas. Eu falei, eu tenho 20 dúvidas aqui, tá? Mas a gente pode responder, você pode me mandar um e-mail, era só poder dizer. E aí, quando chegou lá fora, a galera veio me comer viva. Eu falei, pronto, lenhou agora. Falei, tá, gente, que foi? Karine, que diabos é pitch? Eu falei, lembra? Vocês já pegaram o ônibus aqui, né? Sabe o que é que o baleiro faz? Não, o pitch. Uma apresentação rápida, que de um ponto a outro a pessoa te convence a literalmente investir no negócio dela. Não é isso, gente. Percebeu que saiu de uma coisa de estar aqui no palco para uma coisa que qualquer pessoa aprende quando entra no buzu? E o legal é que, diferente daqui, ou de ter ar-condicionado, a galera lá no ônibus sabe que depois dele vê outro. Então, não tem esse negócio de criar uma metodologia inovadora. Não, eu estou vendendo a mesma baleia de gengibre. Mas a minha aqui, para além de curar a sua dor na garganta, vai te causar o quê? Uma sensação de conforto, porque você vai estar me ajudando. O que muda é o modo da comunicação. Mas perceberam que quando eu chamo aquilo de pitch de buzu, e eu digo que é o que o baleiro e a baleira faz, aquilo sai de um conhecimento específico e passa em um conhecimento cotidiano. Ponto. E a gente começa a falar assim, todo mundo fica calculando o tal do payback, que é o quê? O retorno sobre investimento. E aí eu tenho uma coisa muito maravilhosa lá em Salvador chamada 2V. O dinheiro que vai e volta. Que é a pessoa, você está aqui com sua grana, alguém te pede, pô, me presta aí 20 contos. Sim, esse dinheiro vai e volta quando? Que dia você me paga? Percebeu que o tal do payback virou uma coisa um pouquinho mais simples, que qualquer pessoa que tem dinheiro, independente da quantidade, consegue saber o que é isso.
Porque a gente fez o quê? Pegou o conhecimento para uma realidade que era mais cotidiana. E isso é o papel da comunicação. Esse é o nosso papel aqui, esse é o nosso papel da inovação. A inovação é para que a gente comece a questionar para as pessoas que, olha, entre A e B tem um caminho Z. Ou D, ou C, ou B, e por aí vai. Você começa aqui o quê? Abrir mais uma outra porta. E com essa outra porta, mais um mundo de possibilidades. E muitas das vezes é isso que a gente faz. Só que se eu não consigo explicar para você direito que existem outras portas, acredite, quando você tiver grana, ou quando você tiver dificuldade, você vai lembrar só de A e B. E isso é o papel da comunicação. Se a gente começar aqui a querer pessoas diferentes, eu tenho que comunicar de formas diferentes. Eu tenho que aprender a falar de outras formas para essas pessoas. Porque quando eu começar a tangibilizar isso, quando ela entrar aqui, ela não vai sentir o peixe fora d'água. Porque quem vai estar aqui vai aprender a se comunicar com ela. Mas sabe o que é o legal? Que quando você entra aqui com o mundo da gastronomia, você traz a sua realidade junto com você. E isso que faz com que esse ambiente aqui, ele seja cada vez mais criativo. Porque junto com você vem a sua visão, os seus valores, as suas dificuldades, a sua voz. Só que se você chegar aqui e você é engolida pelo meio, não adianta. Se você sai daqui com a sensação de que para estar aqui você tem que ser mais uma caixinha, acabou. Você vai lá, vai aprender startupês, vai aprender a falar comigo e muitas vezes vai esquecer até da gastronomia. Porque você vai aprender a falar comigo e vai esquecer toda a sua essência. E aí vai uma crítica aqui para a gente pensar sobre o modelo de universidade que a gente tem hoje. Repare se não é assim, você entra único e sai caixinha, e sai padrão. Você entra com criatividade, sai padrão. Porque as pessoas não dizem que existe um outro jeito de criar o pensamento científico. Às vezes a conversa só existe esse. Se você não criar assim, você não criou. E isso para a gente que está entrando nesse ambiente agora, como é que eu vou trazer um pensamento diferente? Se toda vez que eu faço ele de um jeito diferente, ao invés de você compreender como absorver aquilo no ecossistema, você fala, não criou. Não fez um trabalho, não produziu conhecimento. E se o tempo todo eu te digo isso, até que você crie o trabalho exatamente como eu te pedi, a sua criatividade foi para onde? A sua essência, a sua originalidade, ela foi para onde nesse processo? Aí a gente sai da universidade, entra no mercado de trabalho novamente, com várias pessoas disputando a mesma vaga do mesmo jeito, porque esqueceu da sua originalidade. E, gente, sendo bem sincera, o que vai fazer diferença lá é exatamente isso. Eu conheço milhares de advogados, eu vou contratar você por quê mesmo? E no frigir dos ovos tem que ser pela sua essência. Você tem que ter algo de diferencial que me faça escolher entre você e mais 100 mil. E eu não conheço 100 mil, também não conheço você. Então, você precisa se comunicar comigo sobre a sua essência. Então, quando a gente traz aqui essa ideia da gente estar, nesse último dia, questionando a nossa comunicação, e lembre que o processo foi: a minha comunicação vai ficar fácil quando eu estiver entre os meus pares. Quando a inovação vem, a diversidade vem junto. E aí vem o incômodo. Será que eu, enquanto líder, gente, quando eu falo sobre líder, não é eu ter o poder de mudar e edificar as coisas. Muitas vezes você é o líder da sua própria vida. Então, quando eu decido sobre a minha própria vida, eu escolho pelo conforto ou pelo desconforto? Eu vou pelo caminho que eu já conheço, que eu já sei o resultado, ou em que momento eu vou abrir espaço para pensar em outra possibilidade? Quem é que muda o caminho, qual que vem para a faculdade? Isso, só uma pessoa, 2. Mas já começa por aí, e você é a rainha. Isso já é uma mudança. Então, se questione depois daqui, com as pequenas escolhas que vocês possam fazer, para começar a trazer inovação para o seu dia. Às vezes é uma escolha diferente. E quanto mais você se acostuma a fazer escolhas diferentes, no momento da crise, aquela ideia inovadora estranha, ela não vai soar para você como sentido de perigo. Entende? Você vai dizer, não. Outro dia, eu modifiquei o caminho de vir para cá, e aconteceu algo muito legal. Eu conheci pessoas diferentes. E tive a oportunidade de trocar ideia com elas. Foi uma coisa tão normal, que, olha, aquilo já parou de me causar medo. Olha, eu fui para um evento muito diferente aqui na universidade, e por mais que eu achasse que ia passar todas as coisas ruins que a gente passa de bullying, de ninguém te ouvir, de assédio e outras coisas, eu consegui conversar com aquelas pessoas. Olha que legal. Todo o medo que estava aqui em mim, de tudo que na minha cabeça eu ia enfrentar com o novo, eu consegui modificar na minha mente, porque eu pude abrir os olhos para outra coisa. Então, foi aprender. Nossa, eu achava que eu não podia conversar com o engenheiro, agora eu sei conversar.
Olha, até que não são pessoas tão ruins. E isso, gente, é muito legal para a gente poder estar pensando aqui, porque a sociedade ela foi construída para ficar em caixinhas. E para manter você nas caixinhas, principalmente da comunicação, eu estabeleço que tudo que está fora da caixa é perigoso. Então, quantos de vocês aqui já passaram pela situação de tem determinada pessoa com que eu não converso? Determinado grupo que eu não ouço. Eu não ouço porque já tenho por A, B, C, D, F, que qualquer pessoa... Imagine, qualquer pessoa daquele grupo é uma pessoa que é inaudível. Gente, olha que péssimo que a gente está fazendo. Eu entendo que as nossas escolhas políticas e sociais dizem muito sobre a gente, mas não sobre tudo. E, gente, não sobre tudo. Eu comecei a todo dia, desde 2018, porque eu preciso traduzir, a sempre enfrentar um medo meu, que é ir em um evento estranho. Outro dia eu fui lá nesse negócio de evento quântico, de física quântica, essa galera aí, o negócio da vibração lá. Ah, amiga, é umas conversas massa, entendeu? É umas conversas massa, entendeu? Aí vi a menina falando, você é o que você vibra. Eu falei, Jesus. Eu virei uma batedeira, mas é sobre. E aí, no início, vou mentir para você, só me causou estranheza o que eles estavam trazendo. Só que na volta para casa, nesse negócio de dar carona, eu vim conversando com um cara e que literalmente, na troca de ideia com ele, aquilo fez muito sentido para mim. Sobre que não é sobre a questão da vibração, mas é muitas das vezes, Karine, o que ele falou para mim foi, quando a gente fala sobre vibração, é sobre o que você está prestando atenção. Então, atualmente, quando você está querendo um trabalho, você está prestando atenção na sua dificuldade ou no seu potencial. Aí eu falei, caramba. Falei, não tinha pensado nesse negócio de vibração direta assim, não. Ele, pois é, quando a gente fala sobre vibração, é sobre o que você está prestando mais atenção. Então, você prefere olhar para a sua potencialidade, para a oportunidade, ou para milhares de dificuldades que você sabe que você tem. É só uma questão de escolha. E isso que a gente fala sobre vibração. Se eu sair de casa só preocupada com o que tiver de ruim que vai acontecer, as coisas muitas vezes acontecem. Eu só não prestei atenção. Isso acontece quando uma pessoa... Lembra quando o menino que eu trouxe aqui? Às vezes eu estou tão irritada que a coisa mais trivial do dia me deixa irada. E é aquela pessoa que muitas vezes o dia aconteceu maravilhoso, mas teve um detalhe que não aconteceu como ela esperava e ela começa a brigar sobre o dia inteiro. Você percebe que ela não prestou atenção nas coisas incríveis que aconteceram, só naquele detalhe que causou aquele incômodo. Então, não é que a coisa boa não aconteceu, é que não ficou. É que ela não prestou atenção. E aí eu entendi, ela não vibrou. E isso acontece com a gente. Então, olha que coisa legal. Ao me permitir ir para aquele evento, que eram coisas que literalmente eu não acreditava, e eu estava lá presente, eu pude me abrir a ouvir explicação sobre as coisas da vida, de um jeito que eu não tinha ouvido. E a partir daquilo, aquilo fez sentido, e eu comecei a observar isso na minha vida. E isso, muitas das vezes, é o papel de quando você pergunta sobre a comunicação. Quem você dá ouvidos? Que tipo de palavra faz com que você pare de prestar atenção na pessoa? E muitas das vezes é uma palavra, a pessoa está falando até uma coisa que faz sentido. Ela falou tal coisa, você, tranquei. A partir dali, você vai falar meia hora, eu já estou aqui em Nárnia, imaginando a hora que você vai calar a boca. O processo de comunicação é esse. E aí, isso é muito legal para a gente pensar sobre inovação, porque, gente, Uber só é realidade porque hoje todo mundo usa. Mas a gente usa ao ponto que hoje faz parte da nossa sociedade. E isso porque veio a inovação, as pessoas começaram a utilizar, e quanto mais pessoas diferentes, de faixa etária, de idade, crença social, de lugar, começaram a usar, aquilo chegou a uma quantidade tão grande que virou uma realidade. E hoje, se você falar, amigo, cancelou o aplicativo da Uber, tem muita gente que vai passar mal. Tem muita gente que vai se perguntar o que é que acontecia antes da Uber. E, gente, acontecia. É a mesma coisa, gente, quando literalmente, de vez em quando, o governo vai e bloqueia o WhatsApp. Olha o pandemônio. Gente, o Zap bloqueou, pronto, acabou, não estão vendo mensagem. O apocalipse começa com um aplicativo que falha. Aí baixa o aplicativo depois, corre para oportunidade, tem esse aplicativo aqui que funciona, liga todo mundo para cá, e se o WhatsApp acabar? E aí você se pergunta, essa inovação cresceu de um jeito tão estratosférico que hoje ela faz parte da nossa vida. Ao ponto de que é um fato, que se o WhatsApp hoje sumisse, a gente ia ter que se adaptar a lembrar o que era a vida antes dele.
Isso não é uma coisa questionável, isso é um fato. Então, por isso que a gente tem que pensar que, quando eu estou querendo trazer um pensamento inovador, o que eu tenho que pensar é em escalabilidade. Como é que eu faço com que essa inovação chegue em outras pessoas? Realidade virtual, qualquer outra coisa. Tá, é massa, tem muita personalidade, mas a pergunta é, como é que eu faço com que isso chegue no maior número de pessoas possíveis? Então, essa tecnologia é muito cara, como é que eu barateio? Apenas uma empresa está conseguindo fazer isso. Quando é que eu consigo concorrente? Para quê? Porque quanto mais eu mexo no mercado, mais eu vou ter oportunidades e pessoas diferentes pensando naquilo, e aquilo cresce. E aí o que? A gente vai conseguir falar com a boa parte das pessoas, e aí a gente consegue causar uma mudança na sociedade. Por isso que, quando a gente está falando aqui sobre pensar em time diverso, gente, não é questão de política de esquerda. Parem com isso. É porque quanto mais gente diferente pensando sobre aquela iniciativa, ela tem menos chance de chegar com erro lá na comunidade, lá no mercado. Porque outras pessoas utilizaram. Não sei se vocês ouviram aqui, mas isso aqui foi um caso de, acho que 2019. Foram uma iniciativa de dois alemães que criaram uma inovação para resolver o problema das mulheres com a menstruação, que foi uma luva rosa. Sério? Eles ganharam dinheiro para criar uma luva rosa. Luva, isso. Sim, pode pesquisar, Pode pesquisar. Eles começaram, imagine, eles captaram, imagine, foi uma startup que ganhou dinheiro com 2 caras, porque nós, enquanto mulheres, tínhamos problemas com a nossa menstruação, que era pegar o absorvente e jogar no lixo. E aí eles criam, literalmente, uma luva descartável, com material biodegradável, logicamente que tudo, para não causar mais poluição no meio ambiente, mas para ajudar a gente a enfrentar esse problema. E eles captaram, se eu não me engano, na época, eram 50 mil euros para desenvolver isso. Para piorar a situação, eles ganharam dinheiro para desenvolver isso. Dinheiro. Sabe o que é isso? É time que não é diverso. Vocês estão me dizendo que não tinha uma mulher lá para dizer que não era esse o problema? Qualquer uma, para dizer, de qualquer idade, para dizer que, amado, esse não é o problema. Isso de verdade não é um problema social que as mulheres passam com relação à menstruação. Não. Temos outros. A questão do material, que é desconfortável, que causa problema na nossa saúde. Isso era um problema. Mas não a luva. Não, gente, desculpa. E isso, eu fui para um evento aqui em São Paulo, e lá o pessoal trouxe isso como inovação. Está vindo? Tem mercado para todo mundo. Eu vi aquilo achando um absurdo. O cara falou aquilo super feliz de dizer, tá vendo, gente? Se essas pessoas conseguiram dinheiro, vocês conseguem. Eu falei, tá. Vamos, gente, buscar esse dinheiro. Então, por isso que eu estou falando, quando a gente fala sobre time diversos, é para a gente poder pensar nas múltiplas realidades para produzir aquele produto. Então, muitas vezes, quando eu penso, por exemplo, nos eventos de inovação, esse evento do Web Rio vai ser muito maravilhoso, que vai ter esse desafio aí. As startups e as empresas não vão poder levar nada que utilize papel. A meta do evento é papel zero. Espero que seja o plástico também. Não, espero, né? Porque se não tiver papel zero e tiver copo de plástico... Enfim, a gente pelo menos deu o primeiro passo. Mas é a gente, por exemplo, pensar... Alguém já imaginou que mulheres que são mães solo queiram participar desses eventos também? Ou elas não existem? Ninguém nunca pensou que, muitas vezes, um evento como esse, como universidades sem materiais educacionais, não pensa nessas mulheres? Estou falando que não pensa, que não é aquela pessoa que consegue ter dinheiro para pagar para bar, tá, gente? Estou falando daquela que não consegue. Daquela que talvez precisaria de uma coisa que não é muito simples, mas não é complexa, que era uma brinquedoteca. E uma creche para colocar o filho dela aqui perto, para sair da aula, pegar a criança e ir embora. Perceberam que, muitas vezes, a inovação e a acessibilidade é uma coisa um pouquinho mais simples do que a gente conhece? Vocês aqui conhecem mulheres que são mães solo, gente. Por que a gente não tem pensado nisso? Não é uma realidade muito distante da gente. Não é uma coisa mirabolante. Eu sei que a gente tem pensado muito nas libras, mas e a questão do braille? Mas aí você se pergunta, essas pessoas que têm dificuldade visual, elas estão aonde aqui? Porque se elas não estão aqui, a gente não lida com a realidade dela. E é por isso que a gente não pensa. Mas as mulheres que são mães solos, a gente lida com elas o tempo inteiro. Elas existem. Só que a gente, quanto sociedade, quanto grupo, grita para elas que, olha, quem pariu, bateu e balance. Não é esse ditado. Esse negócio aí mesmo. Aprendi outro dia que eu estava falando errado.
A gente não pensa nessas pessoas porque a gente grita para elas. Se você engravidou e você não matou porque não pode matar. Mas assim, se você engravidou, o filho que pariu agora, crie, se vire, vai embora. Ah, estude, tá? Porque ninguém vai te apoiar. E se ela traz a criança para cá, é outro experimento social, porque a gente geralmente entende que criança tem que, assim como nós, ficar quieta, né, gente? Não, a gente entende isso, porque muitas das vezes, ao invés de ajudar aquela mãe a lidar com aquela criança que é o quê? É uma responsabilidade nossa, a gente olha para a mãe com um olhar bem frio para ela deixar ela quieta. Não, a gente não fala nada para ela. Tipo, meu Deus, que mal educada. A criança está correndo. Criança parada está doente, tá? Pelo amor de Deus. Eu quero que ela grite, que ela corra. É porque é essa a idade. Mas perceberam? Eu trouxe uma realidade que todos vocês conhecem. Por que a gente não está aqui pensando nisso? Em uma coisa que está do lado. E isso é a questão da inovação e por isso a questão do diálogo. Às vezes existe uma porta invisível ali, um muro, porque a gente não conversa sobre isso. E às vezes é só um fato. A gente não conversa sobre isso. Quando a gente vai criar um evento como esse é uma pauta? Essas mulheres, essa acessibilidade é uma pauta? Não é, gente, não é. E por isso que não é, a gente não entende o muro enorme que tem ali para inúmeras outras pessoas nessa realidade. Então, o que eu estou questionando para vocês aqui, quando a próxima vez que vocês pensarem em diversidade tragam pessoas diferentes para produzir o evento, para pensar na palestra, para criar um produto, porque, lembrem, a realidade dela vem junto. Quando você começa a conversar com a galera de comunidade mesmo, porque lembrem, eu sou de comunidade, mas eu sou muito privilegiada por estar aqui. E por isso que ainda hoje, independente de sair na Forbes ou não, eu ainda moro na minha comunidade. Porque a realidade grita na minha cara o tempo todo. E aí, eu gosto que ela grite porque eu não consigo ficar ensurdecida. Às vezes eu volto para casa e eu estou bem, eu olho as minhas vizinhas do lado. E a realidade bate na minha cara, eu estou no mesmo local que elas, eu não estou do mesmo jeito. E por isso que eu estou com a oportunidade de criar produtos, eu chamo essas pessoas para conversar comigo. Muitas das vezes eu já peguei aqui, criei um curso da Wakanda e fui lá na comunidade apresentar. E perguntar, menina, por que você não faz um curso desse? Por que eu não faço? Eu falei, você é empreendedora. Eu sou empreendedora, você faz rifa, ganha sua graninha aqui de vez em quando. E aí eu entendi que o problema naquele momento é que, primeiro, ninguém na comunidade sabia o que eu fazia. Para início de conversa. Você não é a menina que fica andando com a mochila de carrinho e passa-me para baixo aí, não? Eu falei, a gente não sabia que você era empresária, não. A gente só ouviu você andando com a mochila. Eu falei, massa. Boa, era isso que eu precisava ouvir. Então quer dizer que você tem uma empresa que dá curso? Eu falei, isso, exatamente isso que eu faço. Mas seu curso não é para empreendedor? Não, eu falei, mas eu não sou empreendedora, eu só tenho um bico. Eu falei, pronto, descobri. Na comunicação dos meus cursos agora, a gente implementa que eu não chamo de empreendedor. A gente faz uma chamada para empreendedores, para a galera que se vira, para você que tem um bico, porque eu preciso o quê? Que ela se reconheça na propaganda. Mas olha que coisa legal, eu saí da minha casa, eu fui ali na esquina, e fui conversar com elas. Mas por quê? Porque eu vi aquelas pessoas o tempo inteiro. E o que eu estava fazendo estava chegando em outros estados do Brasil, mas não estava chegando na minha comunidade. E isso para mim foi muito legal, sabe, gente? Porque isso me faz lembrar que eu sou humana. Que eu estou em um lugar de privilégio, mas o importante é o que é que eu faço nesse lugar. Quando o Karine conversa com grandes empresários, de verdade, o que eu estou trazendo para a comunidade junto comigo? E se a resposta for nada, adianta em quê? Adianta em quê esse dinheiro? Eu vou ganhar prestígio, vou exibir aqui meu currículo, vocês vão todos aplaudir, mas e na volta que eu voltar para casa, que a minha realidade voltar para mim de novo? Aquele currículo vai implementar em quê? Para vocês imaginarem, eu saí na Forbes, milhares de pessoas de outros estados compartilharam a foto, eu estou descendo, os traficantes me param. Eu falei, pronto, é agora. Aí vem cá, eu vi uma matéria sua, eu falei, viu no Facebook? Eu falei, estava lá rolando no Facebook e vi uma foto sua. Essa daqui é você? Eu falei, sou sim. Ele, velho, quer dizer que você tem uma empresa? Eu falei, tenho. E você ainda mora aqui? Eu falei, exato. Ele, é bom que você traz uma mídia legal aí para a comunidade, velho, valeu. Velho, e acredite, o cara viu uma matéria minha no jornal local, chamado Correio da Bahia, que estava lá rolando no Facebook. Então, por isso eu estou falando para vocês, o veículo da Forbes foi importante, sim, para mim, para que as grandes empresas soubessem que eu resolvo problemas dela. Mas não é esse mesmo veículo que começa com minha comunidade.
Então, por isso que é mais importante vocês pensarem em quem vocês querem atingir. E, gente, não sejam Jesus, porque nem ele agradou todo mundo. Escolham. Ah, Karine, mas chega uma pessoa aqui, vocês não pensaram em acessibilidade para a gente autista. Porra, eu pensei não. Mas quer participar no próximo? No próximo a gente chama você participar e você traz mais ideias. Porque, não, gente, não existe o evento 100% acessível. E nunca vai existir, porque nós somos pessoas. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é, pensem em uma pessoa diferente, um público diferente, e comecem a pesquisar e se aproximar dessas pessoas, para que aquela realidade chegue para a sua vida. E aí, gente, a comunicação ela vai fluir naturalmente. Porque você vai sentir qual é a palavra que não chega, a metodologia que não chega. Você vai abrir espaço para que aquela pessoa possa realmente falar e contribuir. Porque se só for trazer para usar de crachá aqui e de totem, não modifica nada, tá? Não modifica. É você dar espaço para que aquelas pessoas diferentes, junto com você, tragam a diferença, construam e façam modificações e que todo mundo sinta. A partir daí, você consegue, literalmente, na forma prática, construir o processo de inovação. Que é pensar diferente, produzir uma iniciativa, colocar em prática e fazer com que todo o entorno sinta ela. Esse é o processo. Então, eu espero que, nessas primeiras 1 hora aqui que a gente trocou essa ideia, a minha primeira provocação para vocês é literalmente essa. E aí, gente, agora, nesse exato momento, gostaria de trazer e de finalizar de um jeito muito bacana e que rolou recentemente, sabe? A Wakanda hoje já vai fazer 5 anos. E, para vocês imaginarem, o release estava errado. A gente cresceu, hoje tem 30 pessoas na equipe, e ninguém viu que o release já estava de 3 anos atrás. E é esse mesmo release que todo mundo tem acesso. E você não foi a primeira pessoa que me disse que a gente só tem 3 anos. Eu falei, Jesus, ninguém pensou nisso. E aí o que eu questiono para vocês é, imagine, hoje dentro da minha empresa, agora que ela cresceu, e tem 30 pessoas, a gente está cometendo o pior erro, que é o da comunicação de novo. De novo, tá vendo? Eu estou falando de mim própria. Então, hoje eu tenho na minha equipe muita gente diferente que não consegue se comunicar de jeito mais simples. E aí, o que acontece? Eles lembram do modelo antigo. E aí, isso também é responsabilidade minha. Porque hoje o meu coordenador operacional, ele literalmente, gente, é um ex-militar, tá? Ele literalmente teve 9 anos de militarismo, a gente se conheceu na pandemia. Ele entrou como motoboy e foi crescendo junto com a gente, né? Motoboy, líder de equipe, até então coordenador operacional. Então, perceberam que eu sei por que as coisas ficaram assim? Quando ele sentiu dificuldade em liderar a equipe, o que foi que ele lembrou que funciona? Militarismo, gente. Qual é o melhor jeito que o militar tem de dar ordens? Sem seguir esse modelo de cima para baixo. E, gente, pior ainda, é um modelo que funciona. Antes de criticar, é entender. Ele implementou isso na equipe, na hora que foi liderar, e entendeu que funciona. Aí eu compreendi porque as pessoas liam um texto e não modificavam ele, porque não receberam a ordem que era para modificar. E esse foi o problema. E aí eu compreendi que isso dentro da empresa, se as pessoas não souberem o porquê elas estão fazendo, o motivo, o propósito, elas vão ser novamente o quê? Apenas pessoas que recebem ordem. E vocês conhecem pessoas que, se você colocar em um local que dê autonomia, ela passa mal. Crie um projeto. Como? Com que diretriz? Nenhuma. Só crie. A pessoa vai ficar uma semana inteira tendo crise de ansiedade, porque é liberdade demais. Criar um projeto sem nenhuma diretriz do que é que você quer, sabe? Mas isso é muito legal, porque a gente aprende que, muitas das vezes, na hora da dificuldade, você vai lembrar do que dá certo. E o nosso convite que está aqui e que eu percebi na empresa foi voltar, literalmente, a fazer o básico. É questionar para as pessoas se elas lembram por que elas estão na Wakanda hoje. E outra coisa é elas sentirem novamente que dentro do que a gente tem feito aqui na startup, é que do professor que está na ponta, até a galera de coordenação, todos eles têm o mesmo poder que eu tenho, que é o poder de criar e implementar mudanças dentro da empresa. Que eu não quero que eles sintam que somente porque eu estou aqui, só vai implementar, só vai existir se eu autorizar. Porque isso não existe. Porque se for assim, se eu passar 6 meses viajando, 6 meses a minha empresa parada. Porque as pessoas vão reproduzir o que elas já sabem e não vão criar. Então, é essa a ideia. Eu só trouxe isso para tentar implementar para vocês.
que tá tudo bem a gente perceber que o meu problema é com comunicação. Tá tudo bem eu perceber que eu estou em uma bolha, tá? Se sinta mal por isso, não, é normal. É completamente normal. Eu acho que a provocação que eu deixo, que eu encerro é, se isso realmente te incomoda, você está fazendo o quê para modificar isso? Você tem todas as armas de que você precisa. Agora a divindade é só lutar. Obrigada. Uau, Karine, muito obrigado mesmo. Mais alguém mexido aqui além de mim? Não. É uma atrás da outra, né? A gente fica aqui até processar tudo isso, mas a gente está muito feliz de você estar aqui. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por ter o propósito que você tem. Eu acho que é a melhor gratidão que a gente pode ter em relação a você. Obrigado pelo propósito que você tem. Ele é muito importante, ele é muito necessário. E eu acho que é por isso que ele está dando tão certo, né? Gente, eu quero abrir aqui um momento para que quem queira fazer algum tipo de pergunta, fazer alguma observação, colocação, enfim, fiquem à vontade, aproveitem. Temos uma ali. Vamos lá, por favor, seu nome, se identifica de onde você é, pode fazer a sua pergunta. Olá, tudo bem? Sua apresentação foi incrível, não tem como não sair daqui com essa inquietude. E eu acho que, bem, me apresentando, né, eu sou Mike, eu faço doutorado na fisiologia aqui na UFRJ, e na área da saúde a gente tem um problema seríssimo de comunicação. A gente observou isso durante a pandemia, que a gente não conseguia explicar que o tratamento precoce não era algo que deveria ser utilizado. E eu acho que o grande problema está nessa questão de a gente não saber como realizar essa comunicação. E aí a minha pergunta vai muito em como gerar essa inquietude de que haja essa mudança na comunicação, porque é muito fácil a gente da área da saúde chegar e utilizar os termos em inglês, porque pra gente é o nosso dia a dia. E aí a gente vai chegar pra minha avó e falar assim, avó, isso aí é um RNA. Minha avó não estudou, minha avó não sabe ler, ela sabe mandar áudio no WhatsApp, isso já tá ótimo. Então, assim, como gerar essa inquietude, porque você conseguiu com certeza gerar isso em mim, mas assim, como continuar reverberando isso? Muito obrigado mais uma vez. Perfeito, maravilhoso. Obrigada, Deus, Mike. Então, acho que a primeira questão é, dentro da sua cadeia de poder, né, dentro de lá do que vocês estão criando as metodologias, e como eu falo cadeia de poder, gente, aqui não adianta a gente que está aqui pensando em inovação e a pessoa que tem a tinta na caneta dizer não. Você vai produzir, você vai criar um material maravilhoso, ela vai dizer não, vamos manter o que já está vencendo. Por isso que pensar na cadeia de poder é importante, porque é ela que você tem que sensibilizar. Não tem outra pessoa. Então, por exemplo, vocês dentro do setor podem estar pensando, poxa, em que momento a gente pode trazer uma pessoa diferente para que a gente, junto com essa pessoa, pelo menos tenha esse momento de sensibilização. E talvez trazer uma pessoa literalmente idosa para trocar uma ideia com você seja incrível. Porque ao vocês começarem a conversar, tem que ser uma pessoa que diga, a gente não entende nada. Você poderia me explicar isso aqui? O que é RNA mesmo? Para início de conversa. Porque aí o quê? Primeira coisa que você poder causar essa modificação é ter que causar um incômodo. E muitas vezes não é por maldade que as pessoas que estão no local de poder, elas estão lidando com pessoas com que elas escolhem. A gente vai lidar com gente que a gente escolhe mais fácil, né? Se for para colocar uma pessoa que eu tenho dor de cabeça, eu demito. Não faz nem sentido isso. Então, por isso que a gente comete esse erro de colocar pessoas iguaizinhas a gente abaixo dos cargos, que é para facilitar a comunicação. Mas quando você faz esse processo inverso, é muito legal porque você causa para aquela pessoa, talvez, a primeira inquietude. E talvez, durante a pandemia, esse foi o problema. Não foi que vocês não conseguiram comunicar, era quem tinha o poder de comunicar estava fazendo o quê? Porque não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Você dizendo que o processo científico é isso, e a pessoa dizer, olha, se você chegar na encruzilhada, matar uma galinha, botar de cabeça para baixo, o sintoma também vai embora. Fonte das minhas vozes e da minha cabeça. E acredite, as vozes da minha cabeça têm o mesmo peso que a sua pesquisa científica, amiga. Então, assim, a luta foi um pouquinho árdua, entendeu? Não é que vocês não conseguiram se comunicar, é porque a disputa estava sendo de par de igualdade, tá ligado, com as coisas absurdas. Então, agora que a gente tem tempo e que a gente passou isso durante a pandemia, pelo menos uma vez a cada um mês, ou pelo menos de 2 em 2 meses, crie um ambiente, um evento, um espaço, para que você coloque a equipe inteira, inclusive essa pessoa que é estratégica, para lidar com o diferente.
Nem que seja aos pouquinhos. Traz uma galera mais nova, traz uma galera de uma, assim como ela, de um outro local, de um outro setor, ou até de uma outra expertise, para trocar ideia. Porque essa pessoa naturalmente vai te questionar. Naturalmente ela tem que ser a pessoa que diga, não entendi. Que bagulho é esse? Porque aí você vai começar a pensar o quê? O incômodo. Depois que ela sair e que ficou incômodo, aí entra você com a comunicação de pensar em algum momento para o quê? Reverberar aquele incômodo. Gente, lembra daquele dia que aquela pessoa veio? Que ela não estava entendendo o que a gente estava falando? Será que não tem um outro jeito de se comunicar? E aí vocês começam a pensar. Mas tem que ser um processo sistemático. Primeiro, não vai ser de cara. Acredite. Mudança, você vai lidar com o básico, que é todo mundo ficando com medo da mudança que você está querendo trazer. Depois de um tempo, aos poucos, que as pessoas se acostumando a lidar com o diferente, falar sobre isso não vai ser um problema, e aí você vai ter a oportunidade de começar a criar coisas. Então, acho que talvez seja esse processo. Primeiro, criar os espaços para que esses diferentes entrem e as pessoas sintam. Depois, reforça essa comunicação com a sua equipe, do jeito com que você mais sabe se comunicar com eles. E terceiro, se você conseguir, comece a criar o primeiro produto de mudança. Seguir esses passos aí, tentando depois conta lá para mim se funcionou ou não. É isso. Mais alguma pergunta? Lá em cima. Depois temos aqui... Deixa uma meia hora para conversar, menina. Eu vou ficar falando sozinha? Ave Maria. Bom dia. Karine, obrigado. Nós somos os 3 aqui da Halliburton, uma empresa de engenharia petrolífera aqui em frente ao parque. Somos vizinhos aqui em Novateca, a quem a gente agradece, inclusive, o convite por estar aqui. Vendo o seu trabalho, ao qual parabenizamos aqui demais, maravilhoso. A gente está vendo aqui seus clientes, as pessoas que colam com você.
economizou milhões para a empresa, mesmo sabendo que eles gastaram 250 mil para contratar uma empresa, e simplesmente com o cara tiraram uma foto dele e compartilharam a história dele para a empresa inteira. Você entendeu que o problema não era inovação? Era porque que esse cara, na hora que eles tiveram grana, não era uma pessoa que valeria a pena investir grana, gente, para pegar aquela inovação e replicar em outros lugares. O setor de inovação de engenheiros pegaram aquilo, transformaram em método e levaram para outras unidades. E aí, quando eu trouxe para eles que talvez o problema fosse um pouquinho menor, assustou para eles quando eu falei que o ideal seria não fazer um evento tipo um hackathon, enfim, para os mineradores trazerem ideias para a companhia, mas simplesmente para a gente poder fazer um evento, escolher alguns mineradores que são líderes, que conseguem conversar com seus pares e trazer eles para o diálogo, para que eles pudessem explicar a política de inovação da Vale, de verdade, o que é que estava implementando. E aí, o que foi que aconteceu porque eles não fecharam? É que, amigo, como eu substituo tal carro elétrico pelo outro, o carro elétrico é muito mais caro. Eu economizo esse dinheiro da onde? Com demissão. É uma conta de matemática. E aí, entende? Nesse caso, não era um problema de comunicação. É que eles queriam uma coisa um pouquinho mais rasa. Então, eles novamente, logicamente, acharam uma outra empresa que fez exatamente o que eles queriam. Que era o hackathon lá, para os mineradores criarem as startups em um final de semana. Enfim, e conseguiram seguir com isso. Então, talvez a questão com o grupo de engenheiros é que não estão acostumados a lidar com problemas um pouquinho mais complexos, que são as pessoas. E aí, talvez por isso que as organizações mais tradicionais, elas dão certo, ganham milhares de dinheiro, mas, assim, fecham os olhos para milhares de problemas. E aí, elas só me chamam, amigo, quando o problema estoura. Mas o problema é ter que estourar de um jeito que bicho pegue, que foi no caso do pronto da CCR. A CCR é uma concessionária de mobilidade, que tem aeroportos, ferrovias e tudo mais, e lá em Salvador tem a questão do metrô. E antigamente tinha essa ideia, o metrô era público. Depois que entrou o contrato com a CCR, virou público-privado. Mas durante os primeiros 100 anos, ele vai ser só privado da CCR. Depois disso, ele volta para a gestão pública. Porque é lógico que a empresa teve que investir para, né, melhorar a aparência do local. Se chama privatização. O nome bonitinho para isso. Só que qual é o problema? Os ambulantes já estavam ali muito antes da gente. E aí chega agora o ambiente que era público virou privado. Como é que você lida com essas pessoas? E aí a TCR fez o quê? Testou o modelo que funciona. Quero o modelo o quê? Do segurança. Vou varrer as pessoas daqui, porque isso aqui é um ambiente privado. Isso daqui não é mais do governo. Deu o quê? Mídia negativa. Agora, com os celulares, qualquer pessoa faz uma matéria e manda para qualquer programa sensacionalista. Ok? Toma-lhe mídia negativa, porque o segurança me bateu, me agrediu, porque me expulsou, não sei o quê. Melhor das coisas, traz todo mundo de volta. Porque não dá para brigar, amiga, quando bate assim, porque quando bate na imagem da empresa, é reputação, é outra coisa. E aí deixa a galera lá. E aí, simplesmente, depois de mais um carro de racismo, que teve com mais um segurança da CCR, foi no mesmo ano que eu fui lá para o setor de sustentabilidade apresentar os programas da Wakanda, que são as acelerações, porque a ideia da Wakanda era melhorar a imagem da empresa com produtos que vão melhorar a vida das pessoas. Então, não é um projeto que tem início, meio e fim. É o acompanhamento dos empreendedores e de um empreendimento que vai manter uma relação com aquela instituição. E aí, beleza, eles me disseram o quê? Que não tinham grana. Não temos dinheiro para investir em nada dos seus projetos. Eu falei, tá, massa. E aí, no 20 de novembro... né? Aí, poxa, Karine, agora a gente continua não tendo grana. Mas você não quer fazer um evento aqui na estação do metrô, não? Massa. Eu falei, tá. Vocês podem não ter grana para pagar a minha galera, mas a gente também não vai ter gasto com o restante. Eu quero cadeira, eu quero mesa, eu quero banda, eu quero tudo. Tudo bancado por vocês. A galera realmente até chama. E a gente fez um evento de 3 dias que culminou em um desfile dentro da estação do metrô com 20 marcas de afroempreendedores, porque, logicamente, a gente usou aquilo para dar de portfólio para os meus alunos. E aí, quando estoura essa parada, que o diretor de marketing vem para Salvador para comer todo mundo vivo, a galera faz o quê? Ó, a gente também trabalha com preto. Ó, aqui, essa menina aqui, ó. Mas, gente, foi isso. Ó, que massa. Não, a gente não é racista aqui, não. Aqui, ó, tá vendo? A gente até fez um desfile no dia 20 de novembro. Aqui, a foto da menina. Aí o cara foi lá, ok. Ah, traga aqui para lá conversar comigo. Ô, gente, vacilaram nisso.
Entendeu? Aí o pessoal me liga, não, Karine, porque você vai conversar aqui com o diretor de marketing do grupo CCR, a ideia é que você conte a sua história, a sua trajetória, eu só ouvindo. Ele aqui, não, o cara, ele é o diretor de marketing. Oxi, fui com meus projetinhos de novo, tudo no tablet, do mesmo jeito que foi no início do ano. Aí o cara, poxa, tudo bem, sua Karine está aqui, ó, projeto tal, projeto tal, projeto tal. Ele, poxa, você realiza tudo isso? Eu falei, realizo, já está validado, tudo bonitinho. Ele, por que a gente não te contrata? Porque o pessoal daqui disse que não tinha dinheiro. Só por isso. Ele, sério, eu falei, o setor ali, não foi, menina, que você me falou que aqui não tinha dinheiro? Pronto. Aí ele falou, pronto, beleza, está conversando agora com uma pessoa que tem dinheiro. Pronto. E é assim que a CCR tornou cliente da Wakanda. Porque eu consegui convencer alguém que realmente tinha poder de me contratar. E não adiantava você ter isso no Intermed naquele momento fazer isso. Como o diretor de marketing quer que exemplifique aquilo, e a gente conseguiu tangibilizar o quanto a gente modificou a imagem da CCR com os empreendedores através do produto da Wakanda, eu provei por A mais B que eu economizo dinheiro. Então, amigo, infelizmente, para empresas tradicionais, tem que ser linguagem tradicional. Tem que ser um problema tradicional que você converse. Então, talvez você pode buscar não somente a Wakanda, mas outras empresas, mas o problema que você tem que trazer com a inovação tem que economizar dinheiro. E aí, ou tem que ser um problema que eles já estejam gastando bastante dinheiro, e aí o seu gatilho é esse, descobrir um jeito de a gente talvez economizar X valor esses meses. Aí as pessoas vão te escutar. E a partir daí, você vai começar a implementar a comunicação. Porque, de qualquer forma, como eu falei, estando em uma empresa tradicional, a linguagem que é a tradicional. Então, se você não souber comunicar o problema dentro daquela corporação, do jeito com que eles prestem atenção em você, você vai ser um apito mudo. Então, talvez possa ser essa a ideia. Os setores que me procuram são setores de comunicação e gestão de crises. Muito bom. Mais alguma pergunta? Alguém levantou a mão ali? Não? Não, né? Olha, Karine, eu só tenho a te agradecer mais uma vez. Muito obrigado mesmo, de verdade. Obrigado por você existir. Karine não é potência, né? Karine é poder. Então, existe uma diferença semântica bem sutil, né? Entre potência e poder. Potência é o vir a ser, a possibilidade do vir a acontecer, do fazer. E poder não, é imediato, é realização, é ação que acontece. Então, eu fico muito feliz de poder ter você aqui, de verdade mesmo. Alguns aqui já namoravam você há algum tempo já, enfim, vamos esperar essa oportunidade. A oportunidade chegou e aquilo, né? As coisas acontecem no seu tempo. O Parque Tecnológico é esse ambiente, né? É um dos mecanismos de conexão e inovação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente tem esse propósito de todo dia estabelecer diálogos, buscar compreender o outro a partir do lugar do outro. Eu acho que isso é um papel fundamental da universidade. O parque ele se propõe a também exercer esse papel. E a gente quer poder ser esse interlocutor que senta para conversar. Eu acho que é o que falta a gente, cada vez mais, né? A humanidade vem perdendo esse caráter humano com o passar do tempo, e o que nos fez chegar até aqui hoje, alguns milhares de anos passados aí, foi o fato da gente poder sentar junto e trocar, né? Se comunicar. E a evolução da humanidade foi acontecendo através disso, da conversa, da partilha, da troca, e a gente precisa resgatar isso. Então, eu fico muito feliz da fala da Karine aqui, fico muito feliz também com a fala da Paula.